Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com o último vídeo de análise de Fruits Basket. Hoje nós vamos conversar sobre o episódio 25, que é o último episódio dessa temporada. Mas antes de começar, eu já vou pedir para vocês deixarem o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e também se inscrever se vocês ainda não são inscritos, ok? Então vamos começar. E o episódio ele começa com uma corda que se arrebenta, uma coisa assim bem simbólica, e o Kureno falando que aconteceu de repente e passa ele entre algumas penas, ele chorando e o Akito aparecendo do nada falando, por favor, não me deixe, que foi aquela memória que a Akito teve no episódio anterior. Acho que foi no anterior, ou foi no outro. Mas ela teve uma memória do Kureno. Eu imaginei que fosse o Kureno, né? Porque a gente viu que ele era uma pessoa meio ruiva. E aí não era o Kyo, então só podia ser o Kureno. Porque o Shigure tem cabelo preto, o outro tem cabelo branco. Então a gente, né, o Haru tem cabelo branco. Então não tinha como ser nenhum dos dois. E aí a gente viu que ela tava chorando e foi aquela memória da Akito. Dele falando, ele chorando pra ela. E ela, por favor, não me deixe. E aí a gente vê que depois do que aconteceu lá no jantar de Ano Novo, ela ficou extremamente estressada, passou mal e foi pro quarto. E aí ela pegou e chamou o Kureno pra ficar com ela, né? Como sempre, né? Porque todo mundo acha que o Shigure é a pessoa mais próxima da Akito, mas a gente percebe que é o Kureno que é o mais próximo dela, porque ela sempre tá com ele sempre faz o que ela manda, ele sempre faz o que ela quer, ele sempre tá por perto, ele nunca sai sem a permissão dela. E aí ela fala pra ele ficar lá no quarto com ela, fala que todas as coisas horríveis que ela disse pra ele é tudo da boca pra fora, que ela fala aquelas coisas terríveis, sabe? Mas nada daquilo é aquilo que ela acha, que ele é muito importante pra ela, que não é pra ele deixar ela. E aí você fala assim, isso não tem desculpa, né? Primeiro você fala as coisas terríveis pras pessoas, você fala o que bem entende o que vem na sua mente, né? Porque mostra ela falando que ela achava ele meio, sabe? Tipo, abaixo das expectativas. Mas porque ela se preocupava com ele, que ela permitia que ele ficasse perto dela, sabe? E aí ela fala coisas terríveis para as pessoas e depois vem com a desculpa de que falou da boca para fora, que aquilo não era verdade. Depois que ela já magoou todo mundo, no caso o Kureno, ela fala que aquilo não é verdade, né? Que ela tá falando só porque ela tava com raiva ou só porque ela é uma pessoa que não consegue controlar a sua língua, sabe? E aí a cena corta pra Toru conversando com a Arisa, que tá reclamando de ter que ir pra escola no frio, pra ter que ensaiar a formatura, porque aparentemente eles já vão se formar no segundo ano, lá, fazer o negócio do segundo ano. E aí ela fala que ela preferia, assim, tipo, ficar em casa, porque muita coisa aconteceu nesses 3 últimos trimestres, assim, tipo, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que ela só queria, sabe, descansar. E aí a Toru, ela pega e pensa assim, né, ó, é verdade, aconteceu muita coisa mesmo nesse ano, nem no ano inteiro, principalmente na noite do Ano Novo, né, que assim, tipo, no dia de Ano Novo, ela lembrou, passa uma lembrança dela na casa do Shisho, né, que ela foi passar o Ano Novo com o Kyo e o Shisho, e ela conversando com a Rin, que tava reclamando que tinha dormido sentada, como que ela apareceu, como que ela acordou deitada, como assim, quem foi que mexeu nela, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí a Toru, ela fala, mas talvez o mestre tenha levado você pro quarto e você deitou, né, tipo, tenha te deitado pra você dormir. Ela, não, eu ia me acordar de qualquer forma, assim, se alguém me tocasse, eu ia acordar de qualquer jeito, não tem como, ela nem se fosse o Hatsuharu-san. Aí a Rin fala, não, com ele é diferente, tipo, uma resposta automática. Mas como você sabe que eu estou namorando com ele? Como assim você sabe da nossa relação? E ela, não tipo assim, eu ouvi falar, assim, alguém me falou, mas eu não posso falar quem foi. Mas ela percebeu, pelaquela conversa, inclusive, que eu esqueci de comentar no episódio, que o Hiro teve com o Hatsuharu. Porque ele perguntou sobre o Haru, né? Ele perguntou pro Haru sobre a Rin. E até a Kissa ficou com ciúmes achando que o Hiro tava gostando da Rin. Só que ele tava perguntando aquilo sobre o relacionamento dos dois, porque ele viu o que aconteceu com ela e ele fica preocupado com ela. E aí ele tava perguntando pro Haru sobre o relacionamento e a Toru, ela viu aquilo e ela já meio que ligou os pontos e falou, então eu acho que se o Hiro gosta da Kissa, então o Haru gosta da Rin, né? E eu acho que ali foi um mal entendido, assim, né? Meio que um mal entendido. E aí o Yuki, ele volta, né? O Yuki aparece porque ele voltou lá da mansão dos Somas pra falar com a Toru, porque ele passou só a noite lá e voltou no outro dia. E aí a Rin já sai toda arisca porque ela não gosta de ficar no mesmo ambiente que o Yuki. E aí ela fala, nossa, Yuki, tudo bem com você? Ele, como que foi o seu Ano Novo e tal? E ela percebe que ele tá com machucado na testa e ela já pergunta o que foi que aconteceu. Meu Deus do céu, o que aconteceu com a sua testa, que você está machucado? E ele, não, foi porque eu fui me rebelar contra o Akito, né? Eu fui contra o Akito e acabei tomando uma surra, tipo assim, acabei levando por causa disso. Ele meio que tomou as consequências.
E aí ele falou assim, mas eu enfrentei o Akito, né? E você está orgulhosa assim de mim por causa disso, sabe, mamãe? Você está orgulhosa do seu filhote? E aí ela lembra que a primeira vez que ela viu o Yuki com o Akito, ele estava completamente apavorado e agora ele foi lá e peitou a Akito. E ela ficou muito orgulhosa, né? Ela só sorriu assim pra ele, tipo, nossa, estou muito orgulhosa. E aí o Momiji, então eu também quero receber um elogio, né? Pelo que eu fiz pra você. Aí ele fica tipo, o Yuki fica meio, o que você fez pra você receber elogios da Toru, né? E aí ele sai, e aí o Momiji ele fala que ele entregou o DVD pro Kureno, o DVD que ele tinha gravado da peça, e que agora eles tinham que rezar. Ele falou assim, a gente vai rezar para que os sentimentos da Uo-chan, da Arisa, cheguem até ele. E aí ela volta, assim, né, os pensamentos dela voltam, ela tá lá rezando, né, e a Uo-chan, ela fala, ô, você tá parada aí por quê, né, vamos continuar aqui, né, vamos embora. E aí ela sai, assim, as duas saem andando, ela até fala, se você precisa de um favor, você fala, não fica aí parada. Não preciso de nada não. E aí ela fala, espero que seus sentimentos cheguem até ele. Isso corta para o Shigure tendo uma conversa com Hattori, falando que a Akito tá mal desde o dia do ano novo, que ela não sai do quarto, que provavelmente aquilo é psicológico. Na realidade, quem tá falando isso é o Hattori, que é o médico, né, não o Shigure. Aí o Hattori pergunta, inclusive, se o Shigure não vai visitar a Akito, né? E ele fala, não, eu até fui lá visitar, mas recebi, tipo, a porta na minha cara, sabe? Uma bronca imensa, né? E aí mostra o que aconteceu, né? Porque depois que aquilo tudo aconteceu, que ela quebrou o vaso na cabeça do Yuki, que ela saiu com o Kureno, o Shigure, ele não foi atrás dela. Ele ficou lá, tipo, panguando lá e ficou, sabe, ele tá cansado de ser o aparta-brigas, assim. E aí ele pegou e foi visitar ela no outro dia, ela falou que não queria saber dele, porque era pra ele ter ido pra o lado dela imediatamente após tudo que aconteceu, que não era pra ele ficar perambulando, por que ele abandonou ela, por que ele não coloca ele em primeiro lugar. Mas aí você percebeu que ela tá sempre grudada no Kureno, né, o Shigure falando com o maior ciúme, né, que ela tá sempre grudada no Kureno. E aí ele falou assim, você percebeu, Hattori, alguma coisa estranha no Kureno? Parece que, né, ele meio que deu a entender, assim, aí o Hattori já para ele no meio do caminho, não pode ser, né, não deve ser isso. E aí ele fica falando, nossa, então você tá pensando isso só por dó, ou por medo, você é tão apegado, assim, ao nosso laço? Aí você fica com aquele sentimento estranho. O Shigure, ele é um ser muito estranho, gente, né, ele é uma pessoa calculista e insensível, sabe, às vezes. Ele faz tudo que tá ao alcance dele, mas de uma forma que meio duvidosa. Assim, tipo, ele é um personagem muito difícil de entender. E aí, a gente vê nessa fala que o Shigure, ele tá falando sobre a possível quebra da maldição, né, do Kureno, e que o Hattori não quer pensar nisso porque ele fala assim, será que ele não tá pensando nisso porque ele não quer perder esse laço dos 12 do Zodíaco, ou porque se isso acontecesse ia ser muito doloroso, sei lá, alguma coisa do gênero. E aí corta pro Kureno assistindo a peça, ele finalmente vai assistir o DVD que o Momiji entregou pra ele, e aí ele fica pensando, né, o que é isso, né, por que o Momiji entregou isso, o que será que tem aqui, né? E nisso, ele coloca a peça pra rodar e começa a assistir, e ele começa a ter algumas lembranças desse dia, né, que aconteceu esse negócio com a Akito, que ele tava olhando pro céu, aí de repente, do nada, ele sentiu um negócio, e aí penas voando assim, né, e aí ele ficou olhando pro céu, e a Akito aparecendo e começando a chorar, tipo, não, você não pode me deixar, ela gritando, ele sem entender bulhufas do que tava acontecendo. E aí ele continua assistindo a peça até que ele vê a Arisa, né, e ele começa, tipo, meu Deus, a Arisa tá ali, né, aquela pessoa, né, que eu me apaixonei tá ali, e ele fica, assim, com aquela coisa de querer vê-la, né, ele presta atenção no que ela fala, ele se sente comovido, mas ao mesmo tempo ele lembra do que ele falou pro Akito, né, porque o Akito falou, ele, por favor, não me deixa, e ele prometeu que não ia deixar a Akito. Aí no dia seguinte, o Kureno, ele liga pra o Shigure, querendo falar com a Toru, aí o Shigure que atende o telefone, tipo, como assim você está ligando pra minha casa? A primeira vez que isso acontece em todos esses anos nessa indústria vital. Como assim, Kureno, você está ligando pra falar com a Toru? Você sabe, né, que a chance dela atender o telefone nesse horário, assim, principalmente, é muito baixa, porque ela ainda está na escola. Ele fala assim, Kureno, eu posso te perguntar uma coisa? Que tá aqui me encafifando, assim, desde sempre. Só que aí, antes dele perguntar, a Toru chega, e ele já desligou o telefone, tipo, é como se tivesse cortado a cena. E aí ele fala, Toru, dá pra você ir buscar uns papéis pra mim, né, uns envelopes pra mim, que eu tô sem? E aí ela vai atrás desses envelopes e dá a entender que ele já sabia que uma pessoa estaria esperando pela Toru no meio do caminho, porque ele fala, vai com Deus, com aquela carinha dele diabólica. E a Toru, ela vai toda feliz buscar lá o papel, né, os envelopes A4, fala
fala que vai trazer saco de lixo também. E no meio do caminho ela vê um monte de pardal, assim, no meio da praça, né? Ela fala, nossa, os pardalzinhos, que bonitinho, vou lá falar com eles, né? Vai lá mexer com eles. E aí ela percebe a presença do Kureno, só que na hora que o Kureno chega, se aproxima dela, os pardais todos voam, assim, sabe? Voam pra longe dele, se assustam com a presença e vão embora. E aí ela fica meio que tipo, what the fuck está acontecendo aqui? Porque todos os animais do zodíaco, como eles são amaldiçoados, né? Eles têm o espírito do zodíaco neles, todos os animais daquela classe, né? Pertencentes àquela classe, aquela espécie, sempre se aproximam dele. Aí ela lembra do Kyo falando que eles sempre se aproximam deles, assim, sem eles quererem. Ela lembra de uma cena dele rodeado de gatos, do Yuki rodeado de ratos. Ela lembra também que ele fala que isso acontece com o coelho e com todos os animais do zodíaco. E ela lembra do Shigure também falando que por algum motivo eles não podem serem abraçados por alguém do sexo oposto. Aí nisso o Kureno vai levantar ela do chão, porque ela caiu assustada com os passarinhos voando. E aí na hora que ele pega na mão dela, ele puxa ela e abraça ela. E você fala... O segredo foi revelado finalmente. Finalmente posso falar que o Kureno não é mais um amaldiçoado. E aí ela percebe que ele não é um amaldiçoado. Ele perdeu, a maldição foi quebrada. E ela fica tipo sem entender, mas como assim? Como assim você não se transformou? Você não é mais o galo, mas você não é o galo do zodíaco? E ele fala assim, sou, mas eu era na realidade. A minha maldição, ela foi quebrada. O laço se quebrou. Eu não sei como, mas se quebrou. E aí ela pergunta, mas como que você quebrou a maldição? E ele fala, não faço a menor ideia. Eu tinha um pouco menos do que a sua idade quando isso aconteceu. Aí a gente vê que ele tava olhando pro céu assim, e aí de repente ele começou a chorar, e ele falou assim que via aquele céu maravilhoso, só que de repente do nada assim ele sentiu que a maldição foi quebrada e ele percebeu que ele não ia conseguir mais se transformar num pássaro, ele não ia conseguir mais voar para aquele céu, o que deixou ele triste, mas ao mesmo tempo feliz. Ele falou assim, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz com isso, porque eu finalmente sou um humano, né? Eu sou um humano completo agora. E aí a Toru, ela fica perguntando pra ele por que ele ainda estava perto da Akito, sendo que ele não precisava, por que ele se forçava a ficar com ela, sendo que não tinha mais o laço da maldição. E aí ele começa a explicar, porque ele fala assim, no dia que aquilo aconteceu, ela ficou totalmente desesperada, assim, ela começou a chorar desesperada, igual um bebê. Ela era criança, né, óbvio, né, ele era um pouco mais velho do que ela e era uma criança. E aí ela percebeu, no momento em que a maldição foi embora dele, ela também percebeu que ela tinha quebrado o laço com um dos zodíacos. E ela começou a chorar desesperada. E aí ele vendo ela chorar, ele ficou meio confuso, meio que tipo, mano, o que eu tô fazendo? O que eu faço agora, né? E aí ela pega na mão dele, nisso as governantas lá, as empregadas delas aparecem, e antes que as empregadas pudessem perceber alguma coisa de errado, ela pega na mão dele e leva ele pro quarto assim, e fala que não é pra ninguém chegar perto, senão ela vai matar todo mundo, pra ver como ela era uma psicopata, que até as velhas ficaram com medo. E aí ela falou assim, não, você não vai me deixar, você não pode me deixar, como assim, como isso aconteceu? E ele falando pra ela que não sabia, que não tinha a menor ideia de como que aquilo tinha acontecido, simplesmente aconteceu. E aí ela vê no olhar dele que, tipo, ele é um olhar distante, assim, que ele meio que quer viver agora, né, sabe? Tipo, não sou mais um zodíaco, agora eu posso viver a minha vida em paz. Só que ela percebe esse olhar e ela fica desesperada. Ela fala, não, pelo amor de Deus, que olhar é esse? Que você tá querendo me abandonar? Não, por favor, não faz isso, não me abandona. E começa a chorar e fala que ele não pode abandonar ela, que ele é muito importante pra ela, sabe? E aí ele fica com dó daquela criança chorando e ele acaba prometendo pra ela que ele não vai deixá-la. Ele fala que ele vai ficar com ela pra sempre, que ele não vai abandonar ela de jeito nenhum. E aí ele conta isso pra Toru. Inclusive o próprio Shigure, ele fala no telefone, a parte que cortou foi ele falando, olha, se você não tem mais nenhum laço, se não tem mais a maldição, por que você fica com a Akito? É por dó que você fica com ela? É por dó que você tá perto dela? Você não precisa fazer isso, só que ele, assim, ao mesmo tempo que ele quer, ele não quer deixar, né? Porque ele se sente na obrigação de ficar perto dela, até mesmo por culpa. Ele fala, putz, eu sou o único que a maldição foi desfeita e agora eu posso viver a minha vida, mas ele sente também um pouco de culpa, né? Ele fala assim, agora eu vou viver minha vida de boa, mas os outros estão amaldiçoados e vão ser obrigados a ficar perto dela. E aí ele se sente na obrigação de ficar junto, porque ele fazia parte também, é uma coisa muito assim, né? E aí ele fala que ele não vai deixar ela, aí entrega o CD pra Honda, fala que o presente dela não adiantou, não surtiu efeito.
porque ele só tinha encontrado a Arissa 2 vezes e da mesma forma como aqueles encontros foram casuais, as memórias iam desaparecer, iam se tornar memórias insignificantes. Só que lógico que ele tava falando isso da boca pra fora, porque ele começa a chorar e a Toru, ela vê que ele tá chorando também, e aí ela vai lá, né, sem falar uma palavra, ela só toca no rosto dele e aí ele desaba. Aí ele fala, não, eu quero vê-la assim, eu quero. Ele lembra de todas as palavras que ela falou pra ele, né, a Arissa falou pra ele, falando que ela não sabia o motivo, né, que ela também só tinha visto ele 2 vezes, só que por algum motivo ela queria muito ver ele, ela, tipo assim, ela ficava esperando pra ver ele. E aí ele lembrou das palavras dela e ele falou que queria muito ver ela, que ele queria muito ficar com ela, que ela foi a primeira pessoa por quem ele se apaixonou depois que ele perdeu a maldição, né, que ele virou humano completo, que ele queria muito ficar com ela, que ele sabia que agora ele poderia ficar com ela, que poderia beijá-la, que poderia abraçá-la. Só que ele não podia fazer isso porque ele tinha feito a promessa pra Akito, né, porque seria muita crueldade. Ele falou assim que quando ele viu aquela criança chorando, a única coisa que ele pensou foi em fazer ela parar de chorar. Ele não queria ver ela chorando. E ele falou assim que não importasse o tempo que ele precisasse ficar lá, ele ia ficar com ela até que essas lágrimas secassem, que ela, tipo, não precisasse mais dele, vamos assim dizer. E nesse momento, assim, durante essa conversa da Toru, a gente vê que a Akito, ela pressente alguma coisa, né, ela meio que levanta e pergunta onde ele tá, porque ela dormiu e ele dormiu do lado dela. Aí ela acorda e pergunta onde ele tá e ninguém sabe onde o Kureno tá, e ela fala, vai todo mundo procurar, como assim, não sabe onde ele tá? A gente ligou pro celular dele e ele não tá atendendo. E ela, como assim? Ele nunca saiu daqui sem avisar, ele nunca saiu sem ser, tipo assim, eu falar pra ele ir pra algum lugar e ele vai. Ele nunca saiu sem dizer pra onde ia. E aí ela já começou a ficar com aquela coisa na cabeça. E aí ela sai do quarto, vai tomar banho. E aí o Kureno continua a história, ele fala assim que enquanto as feridas daquela pessoa não forem curadas, ele vai ficar do lado dela. Aí passa uma imagem dele beijando a Akito e com várias flores, assim, no fundo, assim, a gente sabe muito bem o que isso significa. E aí ele fala assim, aí ela toma banho e ela vai se olhar no espelho depois do banho, e no momento que ela se olha no espelho, ele fala pra ela que ele fala que ele não vai deixar uma garota ferida sozinha. E aí agora a gente sabe que a Akito é uma mulher, porque passa o corpo dela feminino lá com seios e tudo mais, né? E aí a Toru fica chocada, meu Deus do céu, chocada Nei, porque ela, meu Deus, a Akito, Deus é uma mulher? Como assim? Não tô entendendo. E o episódio termina e a temporada também. E agora, para a próxima temporada, o que a gente espera, né? Porque a gente ainda não sabe quantos episódios vão ter. Provavelmente vão ser 13, né? Pela conta lá do início que tinham feito, iam ser 2 temporadas de 25 e uma de 13 episódios. Mas eu acredito que possa ter um pouco mais do que isso. Ou não sei também. Mas isso vazou dos dubladores americanos. Então pode ser que esteja certo. Mas assim, a gente viu que o Kureno... Eu até procurei, gente, eu fui procurar qual que era a ordem dos signos do zodíaco certinho. Infelizmente, o Kureno, ele não é nem o último homem e nem o último signo. Então, a minha teoria, o meu negócio que eu tava bolando na minha cabeça não tinha nada a ver. Porque aí eu pensei assim, se ele fosse o último animal do zodíaco a comparecer no banquete, pode ser que tá vindo de trás pra frente. Então, ele foi o primeiro a quebrar a maldição e a maldição ia sendo quebrada de trás pra frente, né? Não sei com quanto tempo, né? Depois de quantos milhões de anos. Mas ela ia ser quebrada de trás pra frente, mas infelizmente a minha teoria foi quebrada porque ele vem o galo, depois o cachorro e depois o javali. Falando desse negócio da maldição, eu acredito que o Kureno tenha quebrado a maldição primeiro do que todo mundo, porque eu acho que naquela época ele meio que não era tão apegado a nada, sabe? Tipo, a ninguém. Tão pouco a Akito quanto a nada, assim, sabe? Ele parecia ser um menino meio que, sabe, solitário, meio que, tipo... whatever, sabe? Não tava nem aí pra nada. Tirando o Kureno, que a gente não sabe bulhufas de nada, que passou esse negócio da vida dele, mas a gente não sabe de nada da vida dele, a gente só sabe desse pequeno pedaço que mostrou. E as outras pessoas, né, os outros animais do zodíaco, as outras crianças do zodíaco, elas sempre se importaram muito com esse negócio do Deus, assim, tipo, de Deus, de querer agradar a Deus. Os pais, principalmente, ficavam querendo agradar a Akito de qualquer forma, ficavam falando, assim, sabe, querendo de alguma forma ser útil pra ele, ser da família principal e isso e aquilo, e tipo, todo mundo se importava muito com o negócio de Deus e o Kureno, eu acho que ele era meio que livre como um pássaro, sabe, tipo, ele
virava pássaro quando dava na telha, voava um pouquinho e ia embora, sabe? Tipo, ele acho que ele não ligava muito pras coisas assim, sabe? Pras coisas assim, tipo de ligação com Deus, de ficar perto da Akito. E eu acho que a maldição dele, inclusive ele falou, e eu esqueci de falar, ele falou assim, foi um alívio, né? Foi uma liberdade, né? E uma maldição, a maldição dele ter terminado. Porque da mesma forma que a maldição dele pra ele não era bem que uma maldição, eu acho que ele tratava assim como uma, sabe? E aí ele voava, mas aí quando ele se livrou da maldição, que pra ele foi uma tristeza e uma felicidade, porque ele pensou assim, eu não vou poder mais voar pra onde eu quero, mas finalmente eu vou poder ser feliz, assim como uma pessoa normal. Só que acabou sendo uma maldição, por quê? Porque ao ver a reação da Akito, agora eu posso falar que ele é a Akito, ele sentiu meio que um remorso de ter perdido essa maldição. E aí ele prometeu que ia ficar com ela pra sempre, então ele acabou criando um laço falso com ela, um laço com Deus, artificial, vamos dizer assim, não natural como dos outros, por causa disso mesmo, por dó, por remorso, por se sentir culpado, por ser o único que não é mais um espírito, e aí ele ficou ainda enganando todo mundo, falando que ele ainda era, tipo assim, aliás, ele não falou que ele não é, ele não falou que ele era, na realidade ele não falou que ele não era, ele omitiu, ele não mentiu, ele omitiu. Então ele ficou enganando todo mundo tava pensando que ele ainda era do Zodíaco, aliás, ainda pensa que ele ainda é do Zodíaco, acho que agora o único que sabe é a Honda e o Shigure, e talvez o Hattori, não sei. Mas ele se sentiu meio que culpado com isso e ele criou um laço forçado e aí agora isso virou a maldição dele. E agora que o Shigure, ele sabe desse negócio que o Kureno não é mais um amaldiçoado, né, uma pessoa do Zodíaco, será que ele vai tentar ligar os pontos ou tentar entender o porquê que ele não é mais o amaldiçoado, por que ele perdeu a maldição, pra tentar entender como que ele faz pra desfazer essa maldição, pra talvez elucidar, tipo, dar uma pista pra Honda, por que eu vou chamar ela de Honda? Pra Toru? Ou pra tentar ele mesmo, por si só, se quebrar essa maldição. E a Toru, o que ela vai fazer agora que ela sabe que a Akito é uma mulher, é uma menina, que tá se passando por menino, né, por algum motivo. Ela é uma deusa, vamos dizer assim, não um deus, que mostrou uma imagem bem bonita nela de kimono, né, toda feminina. Mas eu não sei o que isso é relevante, né, nesse caso, pra história, porque independente dela ser um menino, ser uma menina, o que ela faz não tem justificativa nenhuma. Tipo, tanto com os meninos, tanto com as meninas, o que ela faz não tem justificativa. Mas é isso. Agora nos resta esperar quando que vai ser a próxima temporada. Eu acredito que vai seguir o mesmo esquema das outras, que elas são sempre lançadas na temporada de abril. Então eu acredito que como ela terminou agora, ela vai recomeçar na temporada de abril do ano que vem, lá para abril. Até porque na primeira temporada a gente teve o anúncio da segunda temporada. E nessa temporada, nesse finalzinho que a gente teve, não teve o anúncio da terceira. Eu acredito que seja pelo fato da pandemia, né, de ter afetado todo mundo, todo o processo de produção, todo o processo de animação. Então eu acho que eles não têm uma data definida, mas eu acredito que depois, mais pra frente, eles vão soltar um PV, alguma coisa indicando quando que essa temporada vai ao ar. E aí, se isso acontecer, eu trago um vídeo pra vocês, pra deixar vocês cientes de quando que a próxima temporada vai chegar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí um comentário, converse comigo aí nos comentários. Gente, eu sei que eu não respondo todos os comentários, mas eu leio todos os comentários, é porque às vezes eu fico meio sem palavras para uns comentários assim que, tipo, eu falo, meu, fez delas as minhas palavras, sabe? Tipo, é bem interessante. Mas muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu vou pedir desculpas já de antemão para as pessoas que vão assistir a playlist da segunda temporada, que infelizmente não vão ter alguns episódios lá sendo comentados, porque nós tomamos alguns flags, e então o episódio ele foi tirado do ar, né? A análise foi tirada do ar, infelizmente. Mas essas coisas acontecem. Mas é isso, muito obrigado mesmo por nos acompanhar até aqui. Eu espero que vocês também nos acompanhem na próxima temporada e também nos acompanhem nas próximas análises que nós vamos fazer, que eu já vou adiantar uma, que vai ser Yasha Hime. E eu acho que é isso, gente. Não se esqueçam antes de ir que você agora pode se tornar um membro do canal clicando no botão aí embaixo, no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda a gente se você puder. Não se esquece também que se tornando um membro você tem acesso a sorteios exclusivos que a gente faz de tempos em tempos e acesso a emojis exclusivos também para usar no chat das lives e das estreias. Você também nos ajuda muito se inscrevendo. Se ainda não se inscreveu lá no começo, deixando seu joinha, compartilhando esse vídeo com seus amigos, seguindo a gente lá nas redes sociais e na aba de comunidade, onde a gente posta todos os links dos vídeos e tudo mais. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!